Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um episódio hoje e nós temos o prazer de receber o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeiro de Mello, e antes de apresentar melhor que o nosso convidado, aqueles pedidos de sempre. Pedir para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante e claro também, se for sua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever. E essa resenha só tá acontecendo graças aos estúdios do Seu Pod. A gente fica localizado aqui na Avenida das Américas, número 700, e eu sempre deixo para vocês aqui na descrição do vídeo tanto o número de telefone deles, como também as redes sociais. Se você quiser gravar o seu podcast, esse é o local. E sem mais delongas, Eduardo Bandeira de Mello pediu uma salva de palmas aí de todo mundo no estúdio aí. Eduardo, sou vascaíno, todo mundo sabe, mas tenho um prazer de estar te recebendo aqui. Inclusive, falei com você em off ali, apesar de ser ex-presidente do Flamengo, você é uma pessoa que tem carinho e simpatia de torcedores de outros clubes, e eu sempre sei reconhecer o trabalho das pessoas que fazem um trabalho bem feito, independente de ser um presidente de um clube, um frentista, um advogado. Então, acho que todo mundo que faz um trabalho exitoso merece ter o seu trabalho reconhecido. Então, é um prazer te receber aqui no Futebolaço Podcast. Legal, Dieguinho. O prazer é todo meu de estar aqui, né? E, aliás, esse carinho, essa consideração, respeito, né, que normalmente eu tenho dos torcedores dos outros clubes, é uma coisa que me deixa muito feliz, realmente, não tem preço. E a pergunta básica para a gente poder começar é o porquê do Flamengo. Normalmente essa paixão é passada de pai para filho, você tinha familiares torcedores de outros clubes, foi um tio, ou todo mundo na família realmente era Flamengo? Eu costumo dizer que eu não tenho mérito nenhum em ser rubro-negro, porque eu já nasci numa família de rubro-negros, pai, mãe, todos os tios, avô, avó, todos os irmãos, todos os primos. Então, eu não tinha nenhuma outra alternativa, mas eu fico muito feliz que assim tenha sido, porque, né, é uma família unida e feliz. Lá em casa até brinco, a minha esposa falou assim, se o nosso filho não quiser ser Vasco, eu falei, tem duas opções, quando nascer, eu vou dar duas camisas para ele escolher, ou a branca do Vasco ou a preta, não tem pra onde correr. Eu acho que no caso do senhor foi mais ou menos a mesma coisa, né? Você não tem filho ainda? Ainda não. Quando ele nascer, você vai pensar na felicidade dele, né? Vai ser vascaíno, com certeza, até lá a SAF já tá instaurada, já estamos bem já. Bandeira, vamos lá, você como rubro-negro desde criança, quando foi que começou essa questão de você se aproximar da política do clube? Você já tinha um desejo pessoal de um dia ser presidente do clube? Como é que isso se apresentou a você? Não, efetivamente quando eu era bem pequeno, né, minha mãe falava que eu já tinha dito que eu queria ser presidente do Flamengo, mas isso aí é coisa de criança. Depois disso nunca mais me passou pela cabeça, mas eu como torcedor eu achei que eu tinha a obrigação de ser sócio. Então, logo que eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, eu comprei um título de sócio proprietário do Flamengo, anos 70, né? E sendo sócio, você pode ser conselheiro. No Flamengo, todos os sócios proprietários que quiserem podem ser do Conselho Deliberativo, né? O Flamengo tem mais de 2.000, 2.500 membros do Conselho Deliberativo. Então, eu fazia parte do conselho, mas ninguém ouvia os meus conselhos, né? E aí em 2012 havia uma eleição para presidente do Flamengo marcada para dezembro. Eu ia apoiar uma das chapas, né, que estava se colocando lá como concorrente ao pleito, mas eu era simplesmente um apoiador da chapa, né? Não era o cabeça. Máximo, se me convidasse, eu poderia assumir algum cargo, né? Mas o fato é que tanto o candidato a presidente quanto o candidato a vice, eles tiveram os seus nomes impugnados pelo Conselho de Administração porque, alegadamente, eles não tinham 5 anos de vida associativa ininterrupta. E aí, quando a coisa parecia que ia caminhar, né, para existir uma grande possibilidade deles serem impugnados, eles começaram a procurar entre os apoiadores da chapa um plano B. E aí chegaram a mim, né, que não tinha 5, eu tinha mais de 30 anos de vida associativa ininterrupta. E aí perguntaram se eu queria ser o plano B, no caso da impugnação. Eu falei que aceitava, eu já estava na reta final lá da minha carreira no BNDES, né, já estava para me aposentar. E aí eu topei e efetivamente aconteceu, do dia para a noite, ou melhor, da noite para o dia, né, porque
a reunião foi de noite, a minha vida virou de cabeça para baixo, eu assumi a candidatura, fui eleito e aí o resto é história, todo mundo sabe. Sim. E é aí que começa a surgir o problema, porque a gente, pelo menos eu que acompanho de fora a história do Flamengo, a gente vê muito que tem um racha da atual situação, do grupo que hoje administra o Flamengo, que é o Landim, e o pessoal que entrou com o senhor à época. Houve algum problema? Em que sentido que foi exatamente o problema aí? Foi combinado que o senhor assumiria, mas depois houveria uma troca? O que Não, não aconteceu foi de fato? combinado nada. Efetivamente, a cisão se deu em 2015, né, na eleição seguinte, né, quando eu fui candidato à reeleição. E eu só fui candidato à reeleição porque eu recebi o pedido de todos os vice-presidentes, todos os integrantes aí da diretoria, inclusive dos atuais presidente e vice-presidente do Flamengo. E não estava no meu radar ser candidato à reeleição. Eu não tinha combinado isso com a minha mulher, mas eu recebi o pedido. Quem foi o porta-voz desse pedido foi o próprio Rodolfo Landim, que hoje é presidente do Flamengo, que falou que tinha conversado com alguns membros do grupo, que eles tinham chegado à conclusão que a melhor solução é que eu concorresse a um segundo mandato, pediu para que eu falasse com a minha mulher, com a minha família. Efetivamente, eu falei, né, ninguém se opôs e eu virei candidato. Isso foi em outubro de 2014. Quando chegou em início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro de 2015, aí sim houve a cisão. Um dos membros da diretoria se rebelou, né, e teve uma atitude muito deselegante, me ofendeu em público e saiu. No que saiu dizendo que ia formar uma chapa para concorrer contra mim e que ia levar mais, se eu não me engano, 4 dos VPs com ele. Esses 4 VPs não fizeram nada naquele momento, continuaram na diretoria comigo. Quando chegou em julho ou agosto, na época em que precisava definir a chapa, eles aí se colocaram e disseram, não, eu quero ir lá com o fulano, nós queremos ir, queremos que você abra mão. E essa altura do campeonato eu não ia abrir mão para uma pessoa que me ofendeu publicamente, que já tinha demonstrado a sua falta de educação algumas outras vezes. E o que eu falei foi, vamos colocar isso no grupo. E aí fizemos uma votação no grupo e eu ganhei de, 12-4, 13-4, não me lembro assim, eu só lembro dos 4. E aí eles resolveram concorrer contra nós e o resto é história, né? Nós ganhamos com larga margem e no processo eleitoral surgiram essas versões aí fantasiosas que eu tinha feito um acordo, que eu não tinha cumprido, né? Coisa que, aliás, nunca aconteceu na minha vida, deixar de cumprir um acordo. Não, e uma coisa que é interessante dessa situação, porque assim, o Vasco talvez seja o clube mais conturbado do Brasil em termos de gestão, de política, né? Acho que é a política mais tóxica do Brasil. Mas o Flamengo, no período que estava se reconstruindo, agora que as coisas começaram a entrar no trilho, houve também um clima meio tenso do grupo do Landim e do grupo do senhor. Houve alguma tentativa de reaproximação depois, ou até hoje o relacionamento ele continua conturbado? Não, continua ruim porque acho que eles não se conformaram em eu ter ganho com larga margem a eleição de 2015. Aí fizeram uma oposição sistemática, né? E durante o meu segundo mandato formaram uma chapa para as eleições de 2018. Eu já não podia mais concorrer, eu apoiei um outro candidato, o Ricardo Lomba. Eles ganharam a eleição, né? E eleição é aquela coisa que você disputa, se ganhar você exerce o poder, se você perder você respeita, né? E foi o que aconteceu comigo. E eu nunca ataquei ninguém, nem antes, nem depois, né? Mas a recíproca, nesse caso, não é verdadeira. Então, durante esse atual mandato, você deve ter acompanhado, né? Já tentaram me expulsar do clube 3 vezes, né? Eu estou sendo perseguido dentro, fora do clube. Mas isso aí é da vida, né? Eu tenho que
superar, tem que encarar, né? Não é o fato de eu agir de uma maneira que eu vou esperar que todo mundo haja da mesma maneira comigo. Mas o importante é o Flamengo, é muito mais importante do que cada um de nós, do que todos nós juntos. Então, eu fiz o melhor que eu pude pelo Flamengo e torço para ele ser, né, grande, para ele ganhar tudo e sempre. Mas o que eles alegam para tentar expulsar o senhor do quadro social do clube? Olha, foram 3 vezes, as 3 acabaram não dando em nada, né? A última até levou um pouco mais de tempo, né? Na primeira eu ainda era presidente do clube, né? O então presidente do Conselho Deliberativo e atual vice-presidente geral do clube abriu uma comissão contra mim, me acusando de ter roubado na venda do Paquetá. Não usou o termo roubou, mas para mim é equivalente. Disse, isso aí está muito estranho, né? Temos que averiguar isso. Você vendeu ele abaixo da multa, né? Como se isso fosse uma coisa... Um praxe, né? Pois é, 99% das transações de futebol são abaixo da multa. Né? E no caso do Paquetá, quase que bateu na multa. E o dinheiro ficou todo para eles, né? Ainda teve essa. Mas ele... Que não é normal, né? Normalmente quem vende torra no mandato mesmo. Mas eu acho que no caso tem que prevalecer o interesse do Flamengo, não, né, o meu interesse político, eleitoral, vaidade ou qualquer coisa. Mas o fato é que abriram esse inquérito e de tão ridículo que era, ele nem, vamos dizer, evoluiu tanto, ele não chegou nem a ser apreciado pelos conselhos. Mas está lá, eu tenho cópia, né, da peça. E depois, durante o processo eleitoral, eles me acusaram de ter entrado na justiça contra o Flamengo por causa da cor das chapas. Né? E também uma acusação ridícula, porém política. Abriram o inquérito, foi no Conselho de Administração, que era um conselho em que eles tinham maioria, quase que tinha uma maioria absoluta, né? Quando você elege um presidente do clube, você elege junto 48 membros do Conselho de Administração, de um total de mais ou menos 100. Mas ainda assim, eles perderam, porque era tão ridículo, né, essa coisa. Vai tentar expulsar alguém por cor de chapa. Por causa da cor da chapa, pois é. E aí eu escapei dessa. Aí agora, recentemente, 2020, eu dei uma entrevista, né, com todo aquele processo lá do Ninho do Urubu e tal coisa que estava pesando, e até hoje, né, eu estou sendo envolvido naquilo indevidamente, né? E eu dei uma entrevista para o Jorge Nicola, em que eu falei que provavelmente se eu ainda fosse o presidente do Flamengo, não teria acontecido o incêndio, porque os meninos já teriam se mudado. E eles efetivamente se mudaram ainda no meu mandato. Né? Então não acusei ninguém, mas eu coloquei um fato. Os meninos já ocupavam o novo centro de treinamento que estava pronto e acabado. Os 2 centros de treinamento eu deixei prontos e acabados. E a base, como foi para a final da Copa do Brasil Sub-17, né, no final de dezembro de 2018, e o time, os profissionais já estavam em férias, na final contra o Fluminense eles ocuparam o novo centro de treinamento, já estavam lá. E o incêndio só aconteceu em fevereiro, já quando eu não era mais presidente. Eu não acusei ninguém, nem poderia, teria sido uma irresponsabilidade. Mas, para me defender, eu dei essa declaração, que é comprovada, né? O nosso planejamento era esse mesmo, não só o planejamento, como calhou que por a gente ter se classificado para a final, os meninos já puderam ocupar ali as instalações novas. E aí, nisso, fizeram um escândalo e tal coisa, abriram um inquérito, eu cheguei a ser punido pelo Conselho de Administração, só que recorri ao Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é esse que eu falei, que tem mais de 2.000 pessoas e tal, né? Então é mais difícil ele ser manipulado, né? E efetivamente agora, não me lembro exatamente o mês, mas já tem algum tempo, né, houve uma sessão do Conselho Deliberativo para apreciar o meu recurso e eu ganhei com larga margem também. Então, no momento, eu continuo sócio do Flamengo, né, posso frequentar e é isso aí. Né? Foram 3 vezes aí, colega de vocês até disse que eu podia pedir música no Fantástico, depois da terceira.
Bandeira, não te machuca, não te dói essa questão, não? Porque você foi presidente do Flamengo em 2 mandatos, a torcida do Flamengo tem um carinho muito grande pela sua pessoa, e você vê pessoas da política do clube, e pelo que eu senti da fala do senhor, é uma perseguição mesmo. Que foi cor de chapa, teve a situação do Ninho, teve a primeira que eu já até esqueci qual foi agora, mas você sente que vai... Do Paquetá. Do Paquetá, que eles vão sempre estar procurando algo para de alguma forma... De onde veio esse ódio? Essa coisa abrupta, assim? Bom, Dieguinho, acho que isso aí a gente tinha que perguntar para eles, né? Efetivamente, né, você pode procurar aí em todos os registros, internet, pedir para alguém, criança gosta de fazer essas coisas, escarafunchar e tal. Você nunca vai ver nenhuma acusação, nenhum ataque pessoal meu a ninguém, né? E efetivamente não, a única coisa que eu fiz foi ganhar 2 eleições e exercer a presidência do clube, né? Fazendo o melhor que eu podia, né, durante os 2 mandatos, foi o que eu fiz. Agora, né, por que que isso daí gera raiva, gera ódio, intolerância, né? Acho difícil explicar, mas acho que quem tem que explicar não sou eu. O que eu tenho que fazer é me defender quando sou atacado, né? É claro, você perguntou se isso não causa sofrimento. Causa mais na minha família. Em mim, eu acho que pode vir que eu encaro, mas como é uma coisa que a família sofre muito, né? Realmente eu tomei a decisão, até por conta disso, de não voltar a concorrer à presidência do Flamengo, né? Embora eu ache mesmo que 2 mandatos, né, tá bom, já cumpri minha missão, já fiz o melhor que eu pude, né? Pô, vou estar sempre disposto a ajudar, em caso de necessidade, continuo na arquibancada, continuo lá no setor que eu sempre frequentei, na arquibancada, ali no leste superior, continuo sócio-torcedor, continuo anjo da guarda, né? O Flamengo está no sangue da gente, né? Agora, política de clube realmente é uma coisa... não conheço a do Vasco, né? Só de ler no jornal e tal, mas a do Flamengo realmente é complicada. Bandeira, eu vou te dar uma sugestão. Você acha que talvez não pode ser a questão da vaidade? Porque assim, a gente resume um pouco as coisas. Quando fala, o Flamengo começou uma reconstrução em 2013, gestão Eduardo Bandeira de Mello. E como no princípio da conversa o senhor mesmo falou que não era o seu nome que era ser o primeiro, você acha que a tal da história do pai da criança, porque no final a gente acaba citando muito um nome e a gente sabe que é sempre um grupo. Por parte dele, você não acha que há essa chateação pela questão da vaidade do nome, que é o nome que a bola que é sempre mais levantada? Não sei, Dieguinho, sei lá, coisa que tinha que ser perguntado para eles. Eu Sim. sempre deixei muito claro que eu não fiz nada sozinho, eu nem acredito nisso. Eu acredito em trabalho de equipe, eu tive o privilégio de liderar uma equipe fantástica, né? Eu tive o privilégio de contar com profissionais assim altamente qualificados, né? E todo mundo junto acabou fazendo um bom trabalho. Agora, é claro que você está na presidência, você acaba, vamos dizer, levando os louros ou levando a culpa quando a coisa não vai muito bem, né? Mas isso daí, para mim, não tem muita importância, né? O que leva as pessoas a terem raiva, né? Isso aí é uma coisa que eu não consigo avaliar, porque eu efetivamente não tenho raiva, né? Não teria se estivesse no lugar deles. Beleza. Eduardo, uma coisa que eu queria te perguntar também é a seguinte. Vamos falar agora de gestão. Qual é o grande ônus de se gerir um clube como o Flamengo e qual é o grande bônus, para simplificar? O que é positivo, o que é facilitado quando você é presidente do Flamengo, o que é difícil para fazer essa gestão num clube, numa situação à época, quando você assume com as finanças bagunçadas, do tal do finge que paga que eu finge que jogo, tinha todas essas questões do Flamengo à época. Olha, quando você assume a presidência do Flamengo, né, embora isso não tivesse no meu radar, né, eu acompanho o Flamengo, acompanho a política do Flamengo indiretamente há muito tempo. Então eu sabia que era uma posição aí que você teria muita pressão, né, e eu já estava preparado para isso. Então, o grande ônus, né, eu não vejo assim nada assim como um grande ônus, né? São pressões, são dificuldades que a gente sabia que ia enfrentar. É claro, quando a gente chega lá e aí começa a botar as contas em dia, começa
nem colocar as contas em dia, né? Você faz uma auditoria para ver exatamente qual é o tamanho do buraco, qual é o tamanho da encrenca, você vê que era muito maior do que você pensava, né? Você, claro, vê que a dificuldade é um pouco maior. Mas a gente, quando entra nessa, sabe que tem que passar por tudo isso, né? No meu próprio discurso de posse, né, eu falei que claramente esse discurso circula aí estavam filmando e tal, não sabia, né, mas circula aí na internet, no YouTube, né? Eu falo que o Flamengo tem um passivo financeiro enorme, mas maior do que o passivo financeiro é o nosso passivo ético, passivo moral. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, teria que estar dando exemplo para eles, e ao contrário, só dá exemplo negativo. Aí eu falei, nós vamos virar esse jogo, nem que isso custe muito sacrifício na área esportiva, na área social, mas o Flamengo tem que limpar o seu nome, o Flamengo tem que cuidar da sua reputação e tem que ser exemplo para esses 40 milhões de torcedores, né? Boa parte deles crianças, boa parte deles pessoas humildes, e foi assim. Eu sabia que para a gente conseguir isso, a gente teria que fazer muito sacrifício, e fizemos muito sacrifício, sofremos o diabo, né, 4, 5 anos, e eu agradeço muito, mas muito mesmo a nossa torcida por isso, né? A torcida entendeu aquela necessidade, comprou a briga, foi parceira, né? Eu divido, né, os méritos aí da reconstrução do Flamengo muito, mas muito mesmo com a nossa torcida. Gui, pede para dar uma desligada um pouquinho, tá um pouquinho forte. Vamos lá. Uma coisa que eu queria te perguntar também, Eduardo, você falou que a torcida do Flamengo foi fundamental no processo, mas eu me recordo muito bem do começo desse processo, que eu não quero saber de DARF pago não, eu quero título. Tinha muito essa Isso é discussão. minoria. Isso era uma minoria da minoria, e muitas vezes isso estava fora do Flamengo, né? Você via isso na imprensa, às vezes, né? Pessoas que não acreditavam, né? Que talvez até porque a história, né, levava exatamente a isso, a que eles não acreditassem, né? Então, tinha muito essa história, né? DARF não ganha jogo, né? Balanço não ganha campeonato, certidão negativa não ganha título, né? Mas isso é a minoria, isso aí é uma pressão que... Agora, a torcida mesmo, a grande maioria, eu lembro assim de eu estar no Maracanã ou em outro estádio, né? E os torcedores vinham me abraçar, pedir para tirar retrato, o Flamengo lá em 18º, 19º lá, brigando para não cair, e os caras lá me tratando com o maior carinho, entendendo que a gente estava fazendo sacrifício, né? E todo o sacrifício que nós fizemos não teria sido bem compreendido se a gente não desse exemplo, né? Então a postura da diretoria do Flamengo foi absolutamente correta, no sentido de dar exemplo. Ninguém empregou parente, né? Ninguém pediu emprego para amigo. Foi uma administração essencialmente profissional, impessoal. Ninguém pensou em vaidade, ninguém pensou muito menos em interesse pessoal. O interesse do Flamengo estava sempre acima de tudo, e a torcida via isso, né? E entendia que nós estávamos nos credenciando, nós estávamos dando exemplo de maneira a que a gente poderia esperar vamos dizer, o sacrifício, a compreensão, a parceria deles. E dentro dessas dívidas que você falou que era um negócio muito grande, maior do que vocês mesmos imaginavam quando for fazer a auditoria, qual era o grande fantasma, vamos dizer, qual era mais difícil ali para resolver? Era a dívida tributária, né? Porque a dívida tributária, na realidade, você pensar numa dívida tributária do Flamengo, né? Como é que o Flamengo tem dívida tributária se o Flamengo é uma instituição sem fins lucrativos que não paga imposto, né? Como é que uma instituição que não paga imposto pode ter dívida tributária? Mas, na realidade, não era imposto que o Flamengo deixou de pagar, era imposto que o Flamengo recolheu dos seus funcionários, dos seus atletas, e em vez de repassar para a Receita Federal, embolsou. Apropriação indébita. Apropriação indébita, exatamente isso. Tá? Infelizmente, essa é uma forma de financiamento, né, que boa parte dos clubes brasileiros usa. E o Flamengo se valia disso, né? Isso não só é crime, né, como
é a pior forma de financiamento que tem, porque a partir do momento que você deixa de recolher o imposto, você incorre em multas pesadíssimas. Só que é uma forma de financiamento que você não precisa pedir autorização ao Conselho de Administração, né? Se você quiser empinar um papagaio, né, fazer uma operação de financiamento, né, com o banco A, com o banco B, você tem que convocar o Conselho de Administração, pedir autorização. Agora, quando você quer se financiar sem maiores burocracias internas, você pega aquele boleto e rasga, não paga e você está financiado, né? E quando a gente começou a mudar esse jogo, né? Quando nós começamos a nos esforçar para colocar as coisas em dia, pagar certidões negativas, inclusive tendo que ir a banco, nos financiar, tinha gente no clube que dizia o supremo absurdo, né, de que não, eles estão trocando dívida pública por dívida privada. Né, como se aquela que eles chamavam de dívida pública fosse uma coisa correta, honesta, né, e, vamos dizer, eficiente do ponto de vista de financiamento. Né? Para começar, a dívida pública é a dívida do setor público. Né? Nenhuma entidade privada tem dívida pública. Né? Você pode ter uma dívida com o setor público, né, mas não é uma dívida do setor público. E isso realmente era uma coisa tão ridícula que... E pior que tá tudo isso gravado, né? E tem gente importante que dizia isso, né? Que está hoje no Flamengo de volta, né? Fazer o que é. Bem complicado, Eduardo. E assim, e realmente, parando para pensar, é uma praxe mesmo dos clubes. E assim, me assustou o termo que o senhor colocou do financiamento. Era encarado assim mesmo? É um financiamento, né? Não é? Você desconta e embolsa, não repassa. Pois é. Na realidade, o que você está fazendo ali? O dinheiro não é seu. Né? O dinheiro está lá para você guardar durante alguns dias para recolher ali. Tem que emitir uma guia e recolher aquele imposto que você reteve e recolhe a Receita Federal. Ou a contribuição previdenciária, você recolhe a Previdência. Né? E se você fica com esse dinheiro para você, o que você está fazendo? E isso daí não é uma forma de financiamento, é uma forma de financiamento criminosa, mas é uma forma de financiamento. E era isso que era praticado pelo Flamengo, não só pelo Flamengo. Sim, quando a gente foi trabalhar a questão do Profut, né, que foi vamos dizer, o programa que refinanciou essas dívidas todas, né, o Flamengo tinha uma dívida muito grande por conta disso, mas não vou dizer todos, né? Praticamente todos os clubes brasileiros tinham. Né? Então, essa é uma forma de financiamento que era muito comum e, infelizmente, né, alguns clubes ainda praticam. E aquela história de que a conta de água era o segundo jogador mais caro do Flamengo, é verídico? É verídico. O Flamengo tinha o nosso jogador mais caro era o Wagner Love, né, que nós tivemos que fazer lá uma negociação com ele para que ele voltasse lá para a Rússia e a gente, inclusive, ia se livrar dos 6 milhões de euros, se eu não me engano, que a gente ainda devia para o CSKA. Depois do Wagner Love, a maior despesa do Flamengo era a conta de água, porque a gente tinha um vazamento enorme na piscina olímpica, né, que não só fazia, né, vazar água, era um crime ambiental e era um crime financeiro também, porque a nossa conta da SEDAI era lá no alto. Né? As pessoas só não percebiam isso porque também não pagavam a conta de água. Né? Então, mas era isso, né? Por isso que eu falei que era o nosso segundo jogador mais caro, era a conta da SEDAI. Aí o que nós fizemos? Mais uma atitude antipática, né, ao lado da rescisão com Wagner Love, né, da dispensa de todos os medalhões do nosso esporte olímpico, né, interditamos a piscina, né, e ficou lá 2 anos o Flamengo sem a sua piscina olímpica, porque a gente precisava dar um fim naquilo, mas quando as coisas melhoraram, né, hoje o Flamengo tem a melhor piscina da América do Sul ali, uma piscina verdadeiramente olímpica, né, uma piscina mista. Hoje temos 2, né? Mas foi um sacrifício que a gente teve que fazer. No início, é claro que teve gente que reclamou, né? Aquela mãe que
levava o filho para aula de natação, e aí que de repente teve que compartilhar outra piscina com mais gente, ficou uma situação desconfortável. Mas, gente, né, não tem horas que você tem que fazer a coisa certa, né? Você custe o que custar. Voltando nessa questão da dívida pública, muita gente... Não é dívida pública. É a apropriação dívida indébita. com isso. Vamos lá. Muita gente de fora acusa o senhor de ter usado um relacionamento que você tem com o BNDES para favorecer o Flamengo. O que é verdade disso? O que é mentira? Você pode esclarecer melhor essa situação? Não, isso é absolutamente ridículo. Primeiro, não tem nada a ver com a dívida, o Flamengo nunca deveu ao BNDES, né? Até porque o BNDES nunca financiou um clube de futebol. Isso não faz parte das políticas operacionais do banco, é proibido. Tá? Então, o BNDES nunca ajudou o Flamengo, nem antes do meu mandato, nem depois do meu mandato. E provavelmente nunca vai ajudar, porque a função do BNDES não é essa. O BNDES é um banco de desenvolvimento que financia grandes projetos industriais, de infraestrutura, ou mesmo pequenas empresas através de agentes financeiros, né? Mas não financia clubes de futebol. Não financiou nem antes do meu mandato, nem depois. Né? De vez em quando surgem umas teorias fantasiosas aí na internet de que como o Flamengo teve o patrocínio da Peugeot e da Jeep, né? E foram duas empresas que essas sim foram financiadas pelo BNDES, então que elas só teriam patrocinado o Flamengo por alguma ligação comigo, né? O que também é absolutamente ridículo, né? Porque, né, quem conhece o BNDES sabe que eu não teria poderes para isso, nem se eu fosse o presidente do banco. Se o presidente do banco quiser fazer algum tipo de imposição, e assim mesmo, eu nem era mais funcionário do BNDES quando o Flamengo, né, firmou o contrato com a Jeep, por exemplo. Né? Isso é absolutamente ridículo. Você pode ver até que quando surge esse tipo de teoria, né, surge ali nos comentários da internet, né, de você ver que são pessoas, né, que não têm, vamos dizer assim, muito conhecimento de como funciona um banco de desenvolvimento, como é que funciona o mercado de patrocínios, né? Então, né, não é nem para ser levado a sério. Voltando para o começo de novo do primeiro ano ali, 2013. Qual foi a importância daquele título da Copa do Brasil para sua gestão? Foi muito importante para o meu coração, inclusive, né? Porque ganhar um título de Copa do Brasil é sempre muito bom. Competição mata-mata, né? Você sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. Né? Eu nunca vou dizer que em 2013 a gente já tinha o melhor time do Brasil porque ganhamos a Copa do Brasil. Não, estava longe de ser o melhor time do Brasil. Mas uma competição mata-mata, isso... Né? O que aconteceu naquele ano? Nós nas oitavas de final, né, começamos lá atrás, né, passamos pelo Remo, pelo Campinense, né? E aí quando chegou nas oitavas de final e que vieram os clubes que jogavam a Libertadores, né, e o Flamengo naquela época passava longe da Libertadores, nós fomos sorteados para pegar o Cruzeiro, que era o líder do campeonato, veio a ser o campeão brasileiro, veio a ser bicampeão depois no ano seguinte, né, era um time poderosíssimo. E no sorteio nós caímos exatamente para pegar o Cruzeiro. Aí todo mundo disse, o Flamengo está morto. Né? E nós fomos pegar o Cruzeiro lá no Mineirão no primeiro jogo. Eles meteram 2-0 na gente, né? Um golaço do Everton Ribeiro, né? Dando placa, aquele, né? Balãozinho no Luiz Antônio. Né? E calhou que no segundo tempo a gente conseguiu fazer um golzinho, gol do Carlos Eduardo. Né? E viemos para o jogo de volta aqui no Maracanã, precisando ganhar de 1-0 só, porque o gol fora de casa naquela época valia mais. E aí foi aquele jogo, né, fantástico ali, uma quarta-feira à noite, né, em que ficou 0-0 até 30 e poucos do segundo tempo, e o Elias fez um gol e ganhamos do Cruzeiro de 1-0. Né? Foi considerado uma zebra, mas ganhamos do melhor time do Brasil na época e passamos para as quartas de final. Aí veio o Botafogo, que também estava na Libertadores, tinha o Seedorf, tinha um time que era muito melhor do que o nosso. 1-1 no primeiro jogo, né? Aí no segundo jogo, né, o Paulinho, lembra do Paulinho? Né, nosso atacante, estava inspirado naquele dia, acho que foi a maior partida da carreira do Paulinho, entortou o Gilberto, o lateral direito
do Botafogo, que hoje joga no Benfica, que é um excelente lateral. Mas naquele dia o Paulinho acabou com a vida do Gilberto e ganhamos de 4-0. E aí, semifinal contra o Goiás, que também tinha um time poderoso. Lembra? Tinha o Walter, né? O Eduardo Sacha jogava no Goiás. Passamos pelo Goiás e fomos para a final com o Atlético Paranaense. Eu sequei muito aquilo, você não tem noção. Primeiro jogo lá na Vila Capanema, né? Eles fizeram 1-0, gol do Marcelo Cirino. E nós empatamos com um golaço do Amaral, que estava jogando de trancinha naquele dia. E 1-1 lá e viemos para cá. Final, aí deixou chegar. Elias e Brocador resolveram aqui e fomos campeões. Era o melhor time do Brasil? Não era, gente, mas era um time assim super focado, super trabalhador, e eles na época estavam mordidos com a saída do Mano Menezes, e eles se uniram, foi assim maravilhoso, mas a gente sabia ali que a gente estava longe de ter o nosso problema resolvido, faltava muita coisa, mas ganhar um títulozinho aí no meio, daquele sacrifício todo. E sem contar que gerou uma renda, aquele jogo na final ali, que o Maracanã lotou, nós fizemos até uns preços mais salgados e tal. Aquilo ali foi o que salvou o nosso 13º. Aquela renda do Flamengo e Atlético Paranaense do Maracanã foi fundamental para a gente pagar o 13º salário. E se eu pudesse citar um jogador daquela campanha, daquele time que o senhor guarda com um pouco mais de carinho, você podia citar alguém? Eu não quero cometer injustiças, porque o time estava muito focado, o time estava jogando muito bem, todo mundo unido e tal. É claro que a gente lembra sempre dos dois que fizeram os gols da final, que o Elias, que era um jogador que caiu no gosto da torcida, que ele estava se recuperando, inclusive de uma fase não muito boa, que ele veio de Portugal. Acabou virando ídolo da torcida do Flamengo. Infelizmente não seguiu conosco depois. E o Hernani Brocador, o Flamengo de vez em quando tem assim uns centroavantes, tem uns atacantes assim que caem no gosto da torcida e que se superam, e caso do Obina, por exemplo, Jogadores limitados, mas que entregam bastante. E o Hernani realmente fez um ano de 2013 excepcional. Eu fiquei com raiva daquele time. Oh, meu Deus do céu. Eu te lembro a final. Eu tinha recém mudado pro condomínio que eu morava com a minha mãe. Aí o pessoal pegou o salão de festa e juntou todo mundo. Os flamenguistas de um lado torcendo, aí vascaíno, tricolor, botafoguense do outro lado e aquela guerra ali. Porra, quando sai o gol do... Acho que o Luiz Antônio, se eu não me engano, faz um gol. Não lembro se foi no jogo da ida, no jogo da volta. Alguma coisa assim. Não, na final? Quem foi que fez o gol na final? O gol na final foi o Elias, fez o primeiro e o Brocador fez o segundo. Pô, mas eu fiquei com muita raiva daquilo, cara. Aí tinha um vizinho que era muito chato, o nome dele era Thiago, começou a perturbar no condomínio. O Luiz Antônio ele foi eleito o melhor jogador daquela partida. E o Luiz Antônio fez uma campanha muito boa ali. Muito Depois boa. Acho que o futebol dele deu uma queda, mas ele foi importante naquele ano. Foi muito importante. Uma outra situação que eu queria te perguntar, ainda desse começo de gestão, Bandeira, é a seguinte. Vou falar uma coisa, João? Uma coisa que eu queria te perguntar, muito importante, Bandeira, é que nesse mesmo ano o Flamengo ainda teve a famosa zona da confusão, né? Que o time foi campeão da Libertadores, ou da Copa do Brasil, mas ainda brigou ainda contra rebaixamento. E uma coisa importante dessa Copa do Brasil é que antes dela, os times que jogavam a Libertadores não entravam nas oitavas. De 2012 para trás, era uma Copa do Brasil em tese mais fácil, porque os melhores times que estavam na Libertadores não jogavam. E esse foi o primeiro ano que os ano que não tinha desculpa, Então, o Flamengo foi campeão de uma Copa do Brasil, com força total. Qual foi importante a passagem do Luxemburgo quando ele chega para levar o famoso Zona da Confusão? Isso foi em 2015 já. Foi 15 já, Não, 14, Ele chegou em final de 2014, segundo semestre de 2014. E aí ele cunhou esse termo, zona da confusão, porque ele não queria falar a palavra rebaixamento, porque de repente dava azar, E foi, acho que o Luxemburgo teve uma passagem importante lá pelo Flamengo.
né? Além dele conhecer muito futebol, ele é um grande motivador, né? Então, em 2014 a gente sofreu também com essa zona da confusão, mas conseguimos nos sair bem. E fomos na semifinal da Copa do Brasil também, né? O Luxemburgo foi peça importante na construção do centro de treinamento ou isso é mito? Eu acho que ele foi importante, acho que inclusive antes do meu mandato. Porque uma passagem dele pelo Flamengo lá atrás, ele estimulou que primeiro que o time passasse a treinar sempre lá em Vargem Grande, e ele participou inclusive da concepção do nosso primeiro centro de treinamento, né? Aquele centro de treinamento que nós inauguramos em 2016 e hoje está dedicado à base, desde o final de 2018 está dedicado à base. Mas essa obra começou, né, se eu não me engano, em 2001, 2010, 2011, quando ele passou pelo clube. E o Flamengo iniciou a obra, só que por falta de dinheiro ficou aquele esqueleto lá, né? Depois a gente aproveitou, mudamos algumas coisas e concluímos esse centro de treinamento em 2016. Agora, uma autocrítica que o senhor fez depois na época, assim quando você chega, não é dolorido? Porque assim, passam-se os anos, ano que vem completam 10 anos desde essa retomada do Flamengo. Mas não era estranho para o senhor, como rubro-negro, ver o Flamengo hoje, por exemplo, na situação que ele está e a situação que ele se encontrava? Eu falo isso, por exemplo, do meu clube. É inadmissível, inconcebível você ver o Vasco na situação que se encontra. Se você pega ali em 2000, todo mundo que viu o Vasco a vida inteira imaginar que, pausa em 2000, daqui a 20 anos, o Vasco vai cair 4 vezes, vai jogar a Série B uma quinta vez, a pessoa vai debochar na tua cara. Você tá ficando maluco? Você tá de sacanagem. E não era estranho ver o Flamengo naquela situação? Antes de... Sim. Não era, mas é aquela coisa, né? O Flamengo já vinha numa situação de degradação há muito tempo. E foi o que levou, né, o nosso grupo a se formar e a tentar mudar as coisas, né? Porque muitas administrações do Flamengo, vamos dizer, operavam mais ou menos naquela do vamos lá, moçada, né? E aí muitos estavam preocupados, inclusive, com o que ia acontecer durante o seu mandato. Isso não é só a coisa do Flamengo, não. Sim. Muitos clubes, acho que o Vasco também é isso. A administração vai muito da emoção, né? E não da razão. E eu acho que quando você é verdadeiramente apaixonado por um clube, né, você tem obrigação de deixar a paixão de lado, exatamente porque você é apaixonado. E você tem que agir friamente, né, como se aquilo fosse a sua empresa, como se aquilo fosse os negócios da sua família, como se você estivesse cuidando da sobrevivência da sua família. Porque o Flamengo, né, eu sempre disse que é a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família. Então, exatamente porque eu sou muito apaixonado pelo Flamengo, que eu me impus, né, essa obrigação de deixar a paixão de lado e agir friamente, agir, né, de maneira correta sempre. Vou perguntar especificamente do Flamengo, porque lá o senhor foi presidente, mas é um exemplo que serve para todos os outros. Porque a gente não tem clubes no Brasil superavitário. O ranking é de quem tem a menor dívida. Até o próprio Flamengo hoje, que conseguiu equalizar a dívida dele, que ele consegue pagar dentro do escalonamento e conseguir investir, ele ainda tem uma dívida considerável. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o senhor acredita que a dívida dos clubes, aí vamos usar o Flamengo como exemplo, porque lá o senhor teve, você pode falar com mais propriedade. Até que ponto a dívida é por incompetência e até que ponto você acredita que as dívidas dos clubes são formadas também por má fé? Você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra ou essas coisas se misturam em algum momento? Porque, por exemplo, os órgãos públicos, mesmo com toda a fiscalização, a gente vê os desmandos, as sacanagens, as roubalheiras que acontecem, e o clube de futebol ele não é fiscalizado, né? O clube do bolinha fechadinho, entra presidente, sai, e o ciclo natural dos clubes brasileiros, pelo menos que a gente acompanha, tem começado a mudar agora, porque chegou num nível que os clubes iam talvez deixar
deixar até de existir, é que muda presidente e a dívida só aumenta isso, é de todos os clubes. Então eu queria que você falasse especificamente do caso do Flamengo. Como é que você encara? A dívida ela foi feita por incompetência, má fé em alguns casos, um misto das duas coisas? Eu acho que foi mais irresponsabilidade, né? Se teve má fé em algum momento, né, eu não posso dizer porque você precisaria poder provar isso, né? Mas eu acho que não só no caso do Flamengo, a maior parte da dívida dos grandes clubes brasileiros é provocado mais por irresponsabilidade mesmo. É aquela coisa de você, inclusive, achar que, não, isso um dia alguém vai, vem e paga, ou a gente resolve, a gente faz um acerto com o governo para perdoar, né? Eu já ouvi muito essa história. Você não pode pensar dessa maneira, né? Então, quando a gente começou a negociar o Profut, né, foi exatamente isso. Quando começou a negociação, ninguém acreditou, imprensa, inclusive, com razão até, achavam que a gente estava propondo mais uma benesse, né, mais uma coisa para beneficiar os clubes de maneira irresponsável. E a gente teve que mostrar que não, que a gente estava lá para dar exemplo. Inclusive colocamos aquelas contrapartidas no Profut todas, né, que obrigavam os clubes a andar na linha para poder ter e manter o refinanciamento. Então esse tipo de coisa eu acho que funcionou muito no caso do Profut, né, essa coisa de você dar o exemplo e demonstrar que a partir daí não haveria mais essa irresponsabilidade. Eu acho que o caso do Flamengo foi um caso que assim, chamou a atenção de muitos clubes, né, para que a partir de um determinado momento eles começassem a fazer a coisa certa, que foi o que o Flamengo fez. O Palmeiras começou a fazer paralelo, o Grêmio também deu uma ajustada na casa, teve problema do rebaixamento, mas vem melhorando e agora chegou na situação que clubes como o Vasco, Cruzeiro, Botafogo chegaram no estrangulamento financeiro que chegaram ao ponto até de caminhar para uma SAF, que isso é um assunto que a gente vai falar um pouco mais à frente. Para finalizar essas questões de polêmica, a gente ir mais para o caminho de gestão, Bandeira, eu queria que você desse a sua opinião um pouco a respeito daquela questão do incêndio do Ninho do Urubu. Porque as matérias que foram saindo depois é que tinham algumas situações de vistorias vencidas, algumas multas que já tinham sido dadas. O problema aconteceu o incêndio em si foi na gestão do Landim, mas os problemas das multas, etc., já teriam sido feitos na sua gestão. O que você tem para falar mais especificamente daquele problema todo lá? Bom, eu acho que quem quiser ter uma ideia clara do que aconteceu no Ninho do Urubu deve ler o processo. O processo é público. Tá? Só que agora passaram 3 anos, né, já não é mais notícia, então as pessoas não se preocupam muito em ler o processo. Né, tem lá, inclusive, né, eu falo isso porque até hoje eu figuro como réu naquela coisa, o que é um absurdo. Né, mas existe lá um parecer da maior autoridade no direito penal do Brasil, né, desmontando as acusações que fazem contra mim. Né. Então, no caso daquela instalação que pegou fogo, não tinha nenhuma autorização vencida, não tinha absolutamente nada. O que se alegou é que o centro de treinamento como um todo estaria interditado pela prefeitura desde 2017, desde outubro de 2017. Né, e o incêndio aconteceu 1 ano e meio depois, né, o que também é um absurdo, né, porque acharam lá um auto de infração, né, um auto de interdição, e aí isso não poderia estar sendo utilizado desde 2017. Né, o que é um absurdo, porque a imprensa toda acompanhou os treinos do Flamengo de 2017 até 2019 lá, ia lá todo dia, viu? Não tem nada interditado, né? Teria sido interditado pela prefeitura. Né? Aí o Flamengo inaugura o novo centro de treinamento, convida o prefeito e ele manda um representante. Se ele tinha interditado, né, como é que ele vai mandar um representante numa instalação que ele interditou? Né? Então isso tudo é muito mal contado. Né, eu acho que quem se dispuser a ler o processo, né, vai ver que muitas daquelas coisas que se colocou na época sob emoção estão absolutamente superadas. Agora, o que fica, e isso ninguém vai apagar para sempre, é uma tristeza enorme, né, de você ter perdido 10 crianças naquela situação. Né,
Isso daí supera qualquer coisa que se fale no processo, né? A tristeza das famílias, a tristeza né, do próprio clube, a minha tristeza, porque eu conhecia boa parte daqueles garotos lá, né? Ainda meses antes eu estava colocando medalha no pescoço deles, né? Esse tipo de tristeza foi a maior tragédia da história do Flamengo, né? E isso ninguém vai apagar. Então, para mim, né, vai sempre ficar essa profunda tristeza. Agora, detalhes de processo e tal, eu tenho certeza que um dia, né, a justiça vai prevalecer e tudo vai ser contado direitinho como tem que ser. Já não foi na sua gestão, mas você acha que o Não foi na minha Flamengo... gestão, foi As- 40 dias, 39 dias depois de eu já ter saído do clube. Então, a atual gestão que foi quem respondeu aos processos na questão de indenizações, etc. O senhor acha que o Flamengo fez um papel correto na forma como o Flamengo indenizou as famílias? A postura do Flamengo com relação ao caso, o senhor teria tomado postura diferente ou você teria feito a mesma coisa? Não, olha, isso não tem nada a ver com o processo também, né? Mas como rubro-negro, né, eu entendo que o Flamengo não cuidou devidamente da sua imagem nesse caso. O Flamengo teve a oportunidade de fazer um acordo com interveniência da Defensoria Pública e do Ministério Público, né? Talvez tivesse saído um pouco mais caro, mas a diferença não compensa o dano de imagem que o Flamengo teve de lá para cá. Eu teria agido de outra maneira, mas eu não estava mais lá, né? A responsabilidade para lidar com essa questão é da atual diretoria. Uma coisa que revoltou muito a opinião pública na época, porque era assim, o Flamengo, eu entendi o ponto de vista do senhor, como rubro-negro. O Flamengo estava comprando muitos jogadores, fazendo muitos investimentos em atletas, fazendo investimento no futebol e brigando às vezes por uma indenização aqui e acolá, e foi o que foi muito cobrado na mídia. Pô, vocês estão gastando muito dinheiro com o atleta, mas estão pinchinchando, brigando aqui ou acolá para acertar a questão das indenizações. Isso foi uma coisa que, na minha opinião, acho que arranhou demais a imagem do Flamengo ali. E o seu posicionamento como rubro-negro foi nesse sentido? Imagem tem preço, né? Ainda que nós estamos falando de uma grande tragédia, estamos falando de dor das famílias e tal, a imagem de um clube, de uma instituição, seja qual for, tem preço, né? E ela tem que ser preservada, ela tem que ser, vamos dizer, bem gerida. E nesse caso, eu não acho que a do Flamengo tenha sido. E uma coisa que é complicada, acho que isso aí é difícil falar em valores também, porque acho que quanto que vale uma vida, é impossível a gente conseguir mensurar, mas eu concordo, eu acho que a postura da atual diretoria Eu não quero foi entrar ruim. nesses detalhes dos valores, Sim. se vale tanto, se vale, né, aquilo, né, porque eu não estava lá, não conheço os detalhes, né, mas eu entendo, eu soube, né, que isso foi noticiado, que havia uma iniciativa de se fazer um acordo coletivo através da Defensoria, do Ministério Público, e talvez tenha sido a melhor saída na época, ainda, né, que isso viesse a custar um pouco mais caro. Perfeito. Eduardo, vamos falar um pouco agora dos primeiros jogadores que chegam que começam a animar um pouco a torcida, porque 2013, 14, o Flamengo até ganhou a Copa do Brasil, mas tinha aquele problema de brigar com parte de baixo da tabela. Em 15 veio o primeiro grande reforço, que foi o Paulo Guerreiro vindo pelo salário, né? O Flamengo não tendo que pagar ainda uma multa rescisória. Qual foi a importância de Paulo Guerreiro para sua gestão e para um recado que o Flamengo começou a dar para a mídia de uma maneira geral à época? Eu acho que foi muito importante porque o Paulo, na época, era o jogador mais valorizado do Brasil, né? Tinha sido campeão do mundo, né? Tinha feito o gol da final, né? Era um jogador absolutamente fantástico e ninguém acreditava que o Flamengo pudesse trazê-lo, né? E apesar de a gente não ter que pagar a multa rescisória, né? O contrato dele foi um contrato oneroso para os padrões do Flamengo na época. Muita gente disse... até não, tá vendo como eles não iam resistir, iam ter que partir para alguma irresponsabilidade. Duvido que paguem isso pro Guerreiro. Se o Corinthians não quis pagar, como é que o Flamengo vai pagar? E aí mal sabiam eles que estava tudo calculado direitinho, tudo na planilha lá, e que o Flamengo jamais deixaria de pagar um centavo que fosse ao Guerreiro. E foi assim, nem ao Guerreiro nem a ninguém. Aquela altura do campeonato, né? Essa coisa de atrasar salário, de dar calote, já fazia parte do passado.
Houve alguma resistência na negociação dele do staff de caramba, o Flamengo ainda tinha a imagem ainda muito ruim, estava começando a reconstruir. Houve algum receio? O senhor sentiu isso de, pô, vamos acertar, mas será que eles vão honrar mesmo? Eu acho que aquela altura do campeonato, né, já tinham se passado 2 anos que a gente estava lá, acho que já existia uma percepção geral de que as coisas tinham mudado e que porque de 2003, meados de 2013 em diante, o Flamengo nunca mais atrasou uma folha de pagamento, né? O Flamengo nunca deixou de cumprir um compromisso, todas aquelas dívidas, né, que o Flamengo carregava, né, que eram famosas, Ronaldinho Gaúcho, né, Petkovic, Romário, Joel Santana, todas elas foram pagas. E aquela altura se eu não me engano, quando o Paulo Guerreiro veio para o Flamengo, né, já era sabido, né, que o Flamengo tinha liquidado todas essas dívidas, que tinha diminuído a sua dívida trabalhista, tinha diminuído a sua dívida bancária, né, e foi exatamente nessa época que o Guerreiro veio que a gente estava fechando o Profut, né. Eu lembro que foi até no dia da apresentação do Guerreiro, eu não pude comparecer, porque eu fui à solenidade do Palácio do Planalto representando os clubes, né, para a assinatura do Profut. Teve algum jogador que vocês estiveram próximos de trazer e melou, que você gostaria muito de conseguir trazer para o Flamengo à época? Bom, eu conto muito aquela história do Adriano, né, que eu tentei trazer o Adriano depois da Copa de 2014. Era até uma coisa meio um sonho, e que partia inclusive de uma negociação com ele, né, para que ele fizesse um tratamento médico e aí depois, né, viesse a integrar o elenco do Flamengo, né? Ele tinha só 32 anos naquele momento e foi um sonho, mas ele preferiu, ele tinha outros projetos na época, né? Foi muito correto, né? O Adriano é um grande rubro-negro, né? Que nem eu, que nem vários que estão aqui assistindo, que né? Nem eu não. Mas não conseguimos, né? E assim, claro que a gente não tinha dinheiro, a gente sempre tentava, às vezes, entrar numa negociação, mas vinha alguém com mais grana lá, colocava e nada a fazer, né? E é isso. Eduardo, vamos lá. O senhor participou de um momento que eu acho que talvez foi um divisor de água, talvez a reta final. Vamos agora pro clássico dos milhões aqui. Na gestão do seu mandato, teve aqueles embates com o Vasco em 15 e 16, que foi o período que o Flamengo ficou 10 jogos sem ganhar do Vasco. E, inclusive, no ano, não me recordo agora se foi 15 ou 16, o Vasco eliminou o Flamengo em três competições no mesmo ano, que foi a Copa do Brasil, Taça Guanabara e Taça Rio. Inclusive, eu entrevistei o Andrezinho, e o Andrezinho brincava que, na época, aquele elenco do Vasco era doido para pegar o Flamengo numa final. Porque eles tinham convicção de que aquele time do Vasco ganharia do Flamengo numa final. E até hoje o Vasco, desde lá do Cocada, carrega no ombro essa questão de contra o Flamengo em finais acaba, né, não conseguindo vencer. Ainda bem que ganhou na semifinal pra você, né? Porque se vai na final, não ganhava, não. Será? A gente não tem bola de cristal, mas vamos lá. O senhor foi muito cobrado por essas derrotas em sequência pro Vasco? E como é que era o ambiente do clube lidar com aquele momento de caraca, a gente não ganha dos caras, maior rivalidade? Como é que era pra vocês lá? Não, eu acho que era normal, né? Isso acontece. É claro que eu era cobrado por mim mesmo, né? Porque era uma situação desagradável. Não só perder do Vasco, perder de qualquer um é uma coisa muito ruim, né? E aí aconteceu, né? Naquela ocasião. Tivemos alguns problemas sérios, né? Com a arbitragem naquele momento, né? Lembro daquele pênalti ali do... Mas o que tinha nada para fazer, né? O que a gente tinha que fazer era treinar, se desenvolver e tal e coisa para, no longo prazo, né, performar melhor do que o Vasco. Isso acabou acontecendo, né? Tem vários amigos vascaínos, né, que sofrem muito com essa situação, né? Entendo, né? Tem vários amigos vascaínos que inclusive estão lá tentando ajudar, né? O Vasco, pessoas altamente competentes, que eu acho que vocês podem confiar,
Mas naquele momento, efetivamente, a gente teve uma sequência de resultados negativos em relação ao Vasco, né? E depois isso foi revertido. Agora, uma coisa que eu queria ouvir de alguém de dentro do Flamengo, porque assim, e isso acontece. Tanto que o engraçado dessa questão, que o Flamengo ficou 10 jogos sem ganhar do Vasco, o Flamengo ganha em volta redonda com um gol de pênalti do Diego, ali cai a escrita, e depois o Flamengo fica acho que 15 jogos sem perder pro Vasco. Saiu de 10 sem ganhar e emendou o contrário. E aí acabou caindo isso ano passado, com aquele 3-1 no Maracanã, que poderia ter sido um 3-0. Mas um lance, pra mim, pelo menos, é muito emblemático. Foi um jogo, se eu não me lembro, foi em Manaus, que é o lance que antes de começar o jogo, o Wallace, capitão do Flamengo à época, entra correndo no vestiário com a bandeira, enfim, com a bandeira no campo. E, inclusive, todo mundo no Vasco falou, a gente ganhou o jogo ali. Foi uma situação muito bizarra, que nem as crianças, os jogadores do Flamengo cumprimentaram. Isso teve desdobramento internamente dentro do Flamengo. Você pode contar um pouco daquele momento, bastante daquilo que você lembra de alguma coisa? Não, Dieguinho, se a gente tivesse ganho aquele jogo, né, de repente o gesto do Wallace teria sido considerado um gesto heróico, né, ia sair em todos os jornais. O Vasco ganhou aquele jogo porque ganhou o jogo melhor do que o Flamengo, não foi porque o Wallace fincou a bandeira no centro de campo, né, ganhou de 2-0, né, foi uma bela atuação do Andrezinho, inclusive, que é um rubro-negro, né, que já deu é muito trabalho pra gente aí, tanto no Vasco quanto no Internacional. Quanto no Botafogo, né, mas o coração rubro-negro dele, né, deve cobrar isso dele de vez em quando, né, mas o Vasco ganhou aquele jogo, jogou melhor, parabéns pro Vasco. Nada a ver com a bandeira do Wallace. Pra gente soou. Recarrega a água minha do bandeira, por favor. Pra gente, como Vascaíno na época, soou como desespero. Tipo, os caras têm que ganhar de qualquer jeito, não estão ganhando. E tem essas coisas que acontecem num determinado período. Como é que era a semana de Vasco e Flamengo? Dentro do Flamengo lá, era uma semana normal? Tinha uma mobilização? Não, uma semana normal, semana de um clássico, né? Como Flamengo e Botafogo, como Fla-Flu, como Flamengo e Corinthians, né? Semana em que o trabalho era tratado com muita seriedade. Entendi. O senhor era um presidente que tinha hábito de ir em vestiário, falar alguma coisa com os jogadores? Ou o senhor sempre foi mais de ficar na sua lá no camarote? Como é que era a sua relação com o elenco? A partir de um determinado momento eu passei a frequentar o vestiário, né? Não mais no sentido assim de prestigiar, né? De dar um apoio, de mostrar que os jogadores estavam tendo um respaldo da diretoria, né? Mas eu acho que não seria nada produtivo, né? Eu chegar e fazer um discurso motivador, né? Eu acho que não é o papel do presidente. Para isso você tem o diretor de futebol, você tem o treinador, né? Eu me comportava como um presidente, né? Visitando o vestiário, né? Cumprimentando lá os jogadores, né? Dando força, né? Quando terminava eu participava lá daquela roda de oração, né, mas sempre me mantendo discreto, como acho que deve ser o papel de um presidente. Agora vamos para os momentos mais atuais. Qual é a posição do senhor a respeito da questão do estádio? Você acredita que o Flamengo precisa mesmo ter um estádio? O senhor, como presidente, manteria o Flamengo no Maracanã? Qual é a sua visão? O Flamengo precisa ou não precisa de um estádio próprio? Veja bem, enquanto eu era presidente, né, eu sempre tive a clara percepção de que o estádio do Flamengo era o Maracanã, que o ideal seria, não só para o Flamengo, mas para o contribuinte, para o estado do Rio de Janeiro, né, o ideal seria que o estádio do Flamengo fosse o Maracanã. Agora, naquela ocasião era praticamente impossível, porque a licitação que foi feita, se eu não me engano, em 2011 ou 2012, excluía os clubes da possibilidade de participar da licitação. Então, era claro lá, né? O Maracanã vai ter que ser administrado por uma empresa privada que aí sim vai contratar os clubes não podem participar. E eu achava isso um absurdo. Mas quando eu cheguei, né, a situação já estava feita. Então nós tentamos usar o Maracanã dentro das nossas possibilidades, mas o Maracanã parava toda hora, né? Porque aí vem a Copa das Confederações, né? Aí vem a Copa do Mundo, né? Depois vem a Olimpíada, e aí você nunca tinha o Maracanã.
E o Flamengo tinha que, vamos dizer, que se virar de alguma outra maneira, né? Viajávamos muito, íamos mandar jogos em Brasília, em Cariacica, em Natal, em Manaus. Depois o projeto da Ilha do Urubu. Nunca tivemos assim, a possibilidade de contar com o Maracanã. Mas tínhamos aquela esperança de que houvesse uma licitação correta, né, honesta, em que o Flamengo pudesse participar e ficar como concessionário definitivo do Maracanã. No governo do governador Pezão, né, isso era impossível, né? Ele era contra, né? Ele dizia que, embora elogiasse muito a administração do Flamengo, ele já me conhecia da época do BNDES, ele dizia que não confiava em que um clube pudesse ficar 35 anos à frente do Maracanã, porque uma administração boa agora pode ser sucedida por uma outra ruim depois e tal. E eu tentava explicar a ele que era o contrário, que há 35 anos atrás as grandes empresas brasileiras, né, que compunham lá o Ibovespa dos anos 80, todas quebraram, ou praticamente todas quebraram. E os clubes que estavam lá se equilibrando, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, todas estão aí não só há 35 anos, como há mais de 100 anos. Né? E certamente daqui a 35 anos eles vão estar aí. Né? Mas ele entendia de uma outra maneira e a gente não conseguia, vamos dizer, usar o Maracanã como a gente deveria. Aí no final da administração dele veio já o consórcio Odebrecht, você lembra, né? Aí quando se falou em licitação ou se falou na possibilidade do consórcio Odebrecht alienar o controle do Maracanã para outra empresa, aí tinha uma empresa francesa que disse que vinha para cá e que ia obrigar o Flamengo a jogar. E aí um jornalista, pelo menos, começou a dar força para isso e disse que o Flamengo jamais iria conseguir administrar o Maracanã também. Aí nós estávamos achando que era impossível. Né? Então nós tínhamos que partir, dado que não queriam que o Flamengo gerisse o Maracanã, nós teríamos que partir para o nosso estádio. Aí nós começamos a prospectar possibilidades, chegamos a assinar uma opção de compra de um terreno ali na Avenida Brasil, né? Todas essas alternativas que estão sendo avaliadas agora, Barra da Tijuca, Terra Encantada, Parque Olímpico, Gasômetro, Deodoro, Niterói, né? Todas elas foram avaliadas por nós, né? E tinham dificuldades, mas quando terminou o nosso mandato e veio a atual administração, eles partiram para uma situação mais racional, que foi de entregar o Maracanã ao Flamengo e ao Fluminense sob a forma de permissão, não é uma concessão. E isso, né, permitiu que o Flamengo nos últimos 3 anos jogasse com frequência, né, no Maracanã, só que sem a segurança financeira e jurídica que uma concessão de longo prazo permitiria. Aí acontece aquele caso, né, o Vasco, né, resolve que quer jogar no Maracanã, o Maracanã é público, então ele vai lá, entra na justiça, né, e consegue jogar no Maracanã. Eu acho perfeitamente razoável, dado que o Flamengo não é concessionário, o Flamengo tem uma permissão precária. Se o Flamengo fosse concessionário, a situação seria outra. Né? O Botafogo é concessionário do Engenhão, né, do Newton Santos. Né? Vai tentar jogar lá no Engenhão quando você quiser, entra na justiça. Não, porque o Botafogo tem uma concessão, assinou um contrato, ele tem direitos, obrigações, né? Então ele que gere o Engenhão. Se o Flamengo e o Fluminense, ou o Flamengo, ou o Fluminense, ou o Vasco, né, tivesse uma concessão de longo prazo para o Maracanã e a coisa fosse gerida de maneira profissional, a situação seria outra. Eu defendo que um edital correto, né, de licitação para a concessão do Maracanã deve prever no edital que os 4 grandes clubes do Rio, se quiserem jogar lá, poderão jogar, né, desde que respeitando um planejamento e desde que em condições justas, né, nem extorsivas, nem subsidiadas. Né? Isso valeria para qualquer um. Quem ganhasse, administraria e teria vamos dizer, a obrigação, e acho que teria até o interesse, inclusive, de ceder para os co-irmãos em determinadas situações. Eu acho que deveria ser assim, mas uma concessão de longo prazo.
né? E aí diz, não, nunca vai ser do Maracanã, o Maracanã nunca vai ser do Flamengo se for uma concessão. Gente, a concessão é uma forma de privatização, não é uma prioridade, né? Você vê, por exemplo, né, a empresa que fornece energia elétrica para sua casa é uma concessionária, né? O serviço público de energia elétrica é um serviço do governo federal. Tem uma concessionária que é aqui no Rio, né, fornece energia para sua casa, para a minha, e ela obedece a determinadas concessões, mas ela tem segurança jurídica e econômica para operar a sua concessão, né? A concessionária que cuida da supervia, das barcas, né, são concessionárias, isso é transporte público, é um serviço público, né? O Maracanã vai ser sempre público, mas se tiver um concessionário, né, com um contrato de longo prazo, esse concessionário vai ter condições de, inclusive, fazer os investimentos que o Maracanã precisa, né? O Maracanã precisa fazer investimentos, né? Ele precisa, por exemplo, ter um setor popular em que as pessoas possam ver o jogo em pé, aí vai caber mais gente, né? Pode praticar um ingresso mais barato. Ele precisa fazer um acesso especial para os visitantes, para evitar que você tenha 10 mil lugares segregados para, às vezes, uma torcida que vai levar 100 pessoas, né? E fica aquela mancha ali na arquibancada. Então, tudo isso precisa, para isso você precisa ter uma concessão de longo prazo. E nós estávamos na expectativa de que o atual governo fizesse uma concessão, vamos dizer, correta, né? Fizesse uma licitação correta para o senhor? Uma licitação que desse condições para o concessionário explorar aquilo por um tempo razoável, com segurança financeira, com segurança jurídica, podendo fazer os investimentos. Agora, o que foi feito aí, para mim, foi uma brincadeira, foi uma irresponsabilidade. Um edital que vai fazer uma concessão por um prazo curto, né, em que inclusive está vencido já. Não, o que está vencido é a permissão. Sim, né? Não, a permissão mesmo. A permissão está vencida, né? Mas essa concessão, esse edital que saiu agora, né, que vai abrir as propostas em outubro, né, ele estabelece como prazo de concessão só 20 anos, que não precisa fazer muita conta para ver que é pouco para quem quer fazer investimento, para quem quer investir ali no Maracanã. Estabelece uma série de condições ridículas, do tipo que o Estado, né, vai ter poderes por aprovar ou não aprovar os executivos que forem contratados pelo concessionário. Vê se isso daí acontece na Light, na Supervia, nas barcas, né, em qualquer concessão decente. Né? Ainda por cima, coisas assim que às vezes não são nem tão onerosas do ponto de vista financeiro, mas são ridículas, são vergonhosas do ponto de vista de quem tem que dar exemplo. Como essa coisa de que você tem que dar não sei quantos convites todo jogo, né? Você não viu isso? Não, o edital não li ainda não. Você tem que dar não sei quantos convites, se eu não me engano, 200 convites por jogo, né? Para o poder concedente, né? No caso que é o Estado, para levar os seus convidados, e você ainda tem que boi, né? Você ainda tem que alimentar, né? Tem que dar serviço de catering para eles. Né? Ou seja, quem faz um edital desse está demonstrando que não tem seriedade, que não tem responsabilidade para gerir a coisa pública. Outro dia, eu não me lembro se foi o prefeito que falou, não, tem que entender que o Maracanã vai ter sempre uma característica pública. Exatamente porque ele tem uma característica pública, é que uma licitação para concessão, né, desse estádio tem que levar em consideração o dinheiro público, o dinheiro dos impostos, o dinheiro do contribuinte. Né? Então, isso que tá aí, gente, eu espero que tenha alguma maneira de ser revertido em algum momento e a gente ter um edital correto. Tendo um edital correto, eu acho que o Flamengo pode se candidatar, ele pode ser o concessionário no longo prazo, o que não impede até que ele, com calma, possa até pensar numa outra alternativa, de ter um estádio complementar, né? Isso era o que estava na minha cabeça. Agora, a partir do momento que o Maracanã vai, está dizendo, nos próximos 20 anos vai ser uma bagunça, né? Vai ser como se estivesse sendo administrado pela antiga Suderj, com todas as injunções políticas possíveis e imaginárias. Aí, no caso, se isso vamos dizer, se concretizar,
Eu acho perfeitamente razoável que o Flamengo retome, né, o que nós vimos fazendo na nossa época e parta para um estádio próprio. Agora, qual seria, como seria, eu acho que isso tudo depende de estudo, depende de planejamento. Não seria assim correto eu sair aqui dando a solução para você aqui, porque, né, isso aí demanda muito, muito homem-hora. Só para finalizar aqui o assunto Maracanã, Bandeira, eu queria que você desse, até resumidamente, qual seria o seu modelo ideal de concessão. A sua ideia de concessão é um clube só fazendo a concessão? Poderia, perdão, ser uma concessão com dois clubes? Como é que ficariam os outros clubes? Qual o seu modelo de concessão ideal? O tempo a gente entende que são 30 anos, mas então, com relação ao uso dos outros clubes? Eu acho que os outros, o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco fazem parte da história do Maracanã. Então eles não podem ser impedidos de jogar no Maracanã. Não é correto, tá? Eu acho que um deles ou dois deles, dependendo de como eles se entenderem, podem ser os concessionários, né? E operar o Maracanã de uma forma permanente, contínua, né? E aí os outros que quiserem jogar poderão jogar dentro de condições pré-estabelecidas, planejadas, né? Levando em consideração a manutenção, o estado do gramado, né? O calendário, tudo isso, né? Planejado. E você não pode extorquir também, não. O Vasco quer jogar no Maracanã porque São Januário, né, ficou pequeno para um determinado jogo, ou isso estava planejado lá atrás, né, e aí então vamos cobrar um caminhão de dinheiro para o Vasco jogar. Não, isso aí, né, você tem condições de estabelecer um preço justo. Agora, também não é para subsidiar, não, vamos... Né, o Vasco, por fazer parte da história no Maracanã, tem condições de jogar de graça, ou quase de graça. Não, tem que ser um preço justo, nem subsidiado, né, nem extorsivo. E vamos imaginar, os concessionários são Flamengo e Fluminense, ou é só o Flamengo e o Fluminense joga nessas determinadas condições também. Aí, né, o Botafogo tem lá o Engenhão, né, mas se ele abrir mão do Engenhão e quiser participar também, acho que tudo, né, deve se resolver numa licitação, uma licitação que seja justa, né, que cada um apresente sua proposta e que fizer a melhor proposta leva. Agora, o Maracanã é um equipamento caro, é um equipamento de manutenção cara, né, é um equipamento que, para se tornar viável, ele precisa de muito movimento a cada jogo. Né? O Flamengo, eu entendo que é o único clube hoje no Rio de Janeiro que tem condições de suportar financeiramente, né, o Maracanã assim, em caráter permanente. Mas se outro clube entender que pode também, de repente num processo desse de SAF, né, o dono da empresa resolve bancar, eu acho que isso deve ser levado em consideração também. Mas sempre uma coisa profissional, correta e levando em consideração o interesse público, né? Exatamente porque o Maracanã é público, ele tem que ser respeitado. Exatamente porque ele foi construído com dinheiro público, reformado várias vezes com dinheiro público, com sobrepreço, né? Exatamente agora, né? O Maracanã tem que ser respeitado. Finalizar o assunto estádio, mas já não mais Maracanã. Estádio próprio. O senhor comunga da opinião que a gente viu agora, o presidente Landim falando de que o Flamengo precisa de um estádio de 100 mil pessoas. Você pensando no estádio próprio, seria um estádio menor, usando o Maracanã para jogos maiores? Qual é a sua concepção de estádio caso o Flamengo precisa partir para a criação do seu próprio estádio? Se é a favor, é contra, e qual seria o estádio ideal? Depende do Maracanã. Né? Se for uma concessão, vamos dizer, correta, profissional, né, como deveria ser do Maracanã, eu acho que o principal estádio do Flamengo pode ser o Maracanã e o Flamengo partir por uma solução complementar, né, se precisar. O estádio de 100 mil pessoas, é claro, vai caber mais gente, mas com certeza não vai caber toda a torcida do Flamengo e certamente vai custar muito mais caro. Eu até sempre imaginei assim, que por um dia, né, ou o Flamengo, né, seja quem for e tal, vai partir para construir
né, um estádio grande como era o velho Maracanã, sem ter que obedecer para padrão FIFA, né, com aquelas arquibancadas, né, do jeito que eram antigamente, né, que inclusive fica mais barato, né, aí ele pode ser até numa região mais remota, né, na Zona Oeste, na Baixada, mas isso daí, né, eu estou falando sem... Estou aqui como entrevistado aqui do seu podcast, né? Acho que quem está debruçado sobre isso, né, no caso é a diretoria do Flamengo, tem condições de fazer um estudo, vamos dizer, profundo, mais detalhado disso tudo e ver o que é mais viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista esportivo e que satisfaça a torcida do Flamengo. O importante é que seja qual for a solução, que seja uma solução impessoal, que não haja nenhum tipo de conflito de interesses, como tudo, né, em que o Flamengo deve se meter, não só o Flamengo, né, mas o Vasco, Botafogo, Fluminense e todas as instituições, né, que ainda que não sejam públicas, mas que sejam de interesse público. Bandeira, como é que você está vendo esse movimento no Brasil agora das SAFs chegando? Como é que você está enxergando esse movimento? Eu acho interessante, pode ser uma solução interessante, né? SAF sempre existiu, né? O que você tem a partir da aprovação da lei é um tratamento tributário especial, a possibilidade, né, de recuperação judicial, né? Agora, nesse primeiro momento, os casos que estão surgindo mais assim, como mais emblemáticos, são de clubes que estão numa situação financeira muito ruim, né, muito difícil, e estão vendo na SAF uma alternativa para sobrevivência, né? E é o caso do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro. Agora, outros clubes podem se valer da SAF para, vamos dizer, mudar de patamar, né? Mesmo que não estejam muito endividados ou que não estejam nada endividados, né, podem admitir um aporte de capital externo para, de repente, né, ter condições de competir num outro nível, né? E isso acontece lá fora, né? Muitas vezes vem um investidor externo com o objetivo de ter lucro, né, ou de projetar a imagem da sua empresa, do seu país, né? E isso pode acontecer. Eu acho que é questão da gente observar a história, tá tudo muito no início, né? Eu não me arrisco a dar nenhum palpite sobre os casos do Botafogo, Cruzeiro e Vasco, porque eu não estou lá dentro, né? Primeiro, eu não sou vascaíno, não sou botafoguense, não sou cruzeirense, né? As pessoas vão dizer, o que é esse rubro-negro que está aqui dando palpite aqui? Como gestor. Né? Pois é, mas eu não tenho informações, sim. que as pessoas que estão lá dentro têm. Entendo que a situação, vamos dizer, de fragilidade financeira, né, motivou esses 3 casos. Eu acho perfeitamente razoável. Agora, o Flamengo, por exemplo, eu acho que não precisa se preocupar com isso no momento. Nós fizemos nosso dever de casa, né, conseguimos, né, mudar a situação do clube, né, dar um choque de credibilidade, né, recuperamos, tornamos a dívida do Flamengo absolutamente administrável, né, as receitas estão crescendo, então eu não vejo nenhuma necessidade de que o Flamengo venha se transformar numa SAF. No futuro, né, se houver a necessidade, se houver essa percepção, aí com calma, com muito planejamento, com muita transparência, a gente poderia partir para isso. Queria um depoimento seu como gestor e como rubro-negro, como é que você enxerga a situação do co-irmão Vasco, do rival Vasco? Você vê no Vasco esse potencial muito forte de um clube que, na minha opinião, eu acho que o Vasco é o exemplo do clube que está mais longe do seu potencial. Se você pega assim, o São Paulo hoje, que foi tricampeão brasileiro, tricampeão da Libertadores, etc., que eu digo em sequência, São Paulo tem são 6 ou 7 títulos brasileiros, mas também não vem bem. Mas o Vasco é disparado, você vê o tamanho do clube e o momento ao qual ele se encontra, é o que está mais longe da sua realidade natural. O Vasco hoje, na sua visão, considerando o momento que está e o que pode chegar, é o clube que tem maior potencial do Brasil para crescimento hoje? Com certeza, é um dos que tem mais potencial para crescer, né? O Vasco é um clube que tem, para começar, qual é o maior patrimônio que um clube tem? Torcida. É a torcida, né? Por que os clubes brasileiros nunca faliram, nunca quebraram, apesar de ter operado historicamente com patrimônio líquido negativo? Porque eles têm um ativo intangível, né, que não aparece no balanço, que é a torcida. A torcida representa um potencial,
né, de negócios, né, um potencial de geração de receita que não aparece expresso no balanço, né? E o Vasco tem um ativo enorme que é a sua torcida, né? E o Vasco e os outros clubes cariocas também tem uma coisa que os clubes, né, de outros estados do Brasil não têm, que é torcida no Brasil inteiro. Você vai a qualquer lugar, qualquer estado do Brasil, você vê lá que tem um monte de rubro-negro, mas tem um monte de vascaíno também, tem um monte de botafoguenses, de tricolores, né? Isso é um ativo muito importante, né? Que eu acho até que não é tão bem explorado pelos clubes cariocas, né? Você poderia, no formato que se encontrar aí para fazer um campeonato carioca, eu acho que boa parte dos jogos poderia ser fora do Rio. Né? Porque você bota um Flamengo e Vasco no Piauí, por exemplo, vai explodir ali o Albertão. Né? Manaus toda vez Manaus, pois é. E o Vasco tem isso, né? Você tem torcida em tudo que é lugar, você tem uma torcida muito grande, você tem tradição, né? O Vasco tem um estádio, que é um estádio muito bonito, né? É um estádio que tem uma história muito bonita também, é um estádio que comporta a torcida do Vasco em boa parte dos jogos, é um estádio, inclusive, que permite uma expansão, né? Você pode perfeitamente... O Vasco está passando um processo agora para aumentar a capacidade. Então, tá pequeno ali pro cabe lá um estádio para 40, 50 mil pessoas ali, né? Então, eu enxergo muito potencial no Vasco. E eu acho que o Vasco, inclusive, tem pessoas, né, que eu conheço, que estão lá dentro, que são pessoas muito competentes e muito bem intencionadas. Pode citar? O Adriano, por exemplo, vice-presidente de Finanças, é meu colega do BNDES, né? Ele é contador, muito competente, vascaíno doente, né? E outros que estão com ele, lá do BNDES tem uma meia dúzia ali com o Adriano, lá, sei que tem o Carlos, o Leandro, né? Tem outros lá que estão, gente assim que eu teria plena confiança de entregar minha empresa para eles, né? E eles estão lá, são vascaínos doentes, né? O Luiz Melo, o CEO, é excelente executivo. Foi presidente da Apifut na época que eu fui conselheiro, então eu conheço ele bem. Ele é um executivo vamos dizer, de alta categoria. Agora, não dá para imaginar uma solução fácil. Tá? O Flamengo chegou onde chegou porque sofreu durante 4, 5 anos. Outros clubes, ainda que tenham a facilidade, de repente, do aporte financeiro da SAF, né, vão ter que sofrer também, mas vão ter que entender que precisa sofrer, mas vendo ali a luz no fim do túnel. E para que você consiga ver a luz no fim do túnel, você precisa ter potencial. Isso o Vasco tem. Então, eu não ficaria desesperado, mas também teria consciência de que, né, todo esse sacrifício que a torcida do Flamengo fez, eu acho que a torcida do Vasco estaria disposta a fazer também. O problema do Vasco, que eu acho que é um problema diferente do Flamengo e talvez até dos outros clubes, é que politicamente o Vasco virou um negócio quase que ingovernável. Minha opinião como vascaíno. Talvez a coisa que o vascaíno hoje mais comemore, Bandeira, não é nem só a questão da injeção de capital, é conseguir afastar a política do Vasco do futebol. O Vasco chegou nesse ponto, que é um clube que não consegue realizar uma eleição, tudo do Vasco é judicializado, é o vascaíno, né, entre eles lá, um querendo puxar o tapete do outro. Então, no caso do Vasco, eu não vejo outro caminho a não ser terceirizar o futebol, vamos colocar assim. É a minha visão. Mas esse é uma situação que pode se resolver, né? Se fazer um grande pacto. No Vasco, né? No Vasco eu não consigo ver esse grande... Da mesma maneira que eu não posso dar palpite aí na questão da SAF, eu não vou dar palpite na política vascaína, né? Mas eu entendo assim que se fosse no Flamengo, né? Eu acho que poderia se pensar num grande pacto, né? Para se chegar a um denominador comum, né, uma rota comum, né, deixando as vaidades e os interesses de lado. O senhor está tendo problema hoje com as pessoas que você estava junto no Achapa, o pau está quebrando esse grande acordão, assim... Mas é meia dúzia de pessoas que aí se junta com os grupos fisiológicos lá dentro do Flamengo e tal, e aí troca cargo, mas... É claro que a gente tem que fiscalizar sempre, né? A situação financeira do clube parece que está, né, não sofreu nenhuma deterioração depois que
Pode ser. Tudo na vida a gente tem que ficar alerta. Né? Transparência é fundamental, né? Fiscalização é fundamental, né? Boa governança é fundamental. Então, no caso do Flamengo, aparentemente a situação está boa, mas a gente tem que ficar sempre de olho e isso é normal. Você acha que existe a possibilidade de alguma gestão fazer um monte de cagada e o Flamengo voltar ao processo anterior a 2013? Você vê isso com possibilidade de acontecer? Teoricamente sim, né? Mas eu espero que não aconteça. Hoje, inclusive, a gente tem salvaguardas no estatuto que nós implementamos também durante o nosso governo, né? E que já impedem, por exemplo, a apropriação indébita vai, a partir de 2015, é considerado, né, uma falha grave, né, uma transgressão, gestão temerária, né? E se acontecer, o gestor responsável pode, inclusive, responder com bens pessoais e pode sofrer um processo de impeachment. Né? Isso foi na época, inclusive, do Profut, né? Quando o Flamengo estava propugnando aí pela aprovação do Profut, nós resolvemos dar o exemplo em casa. Tudo que nós estamos propondo aqui no Profut, nós já fizemos lá. Interessante. Você se sente parte integrante do sucesso do Flamengo de 19 para frente no que tange a títulos? Olha, eu me sinto parte integrante no sucesso do Flamengo desde que eu nasci. Em 81 eu tinha lá, era novo ainda e tal, e eu sendo torcedor, acho que a torcida toda deve participar. Agora... Como gestão? Não, eu entendi a sua pergunta, mas acho que quem tem que avaliar, né, a minha administração, a nossa administração, né, e quanto ela contribuiu daqui para frente, né, não sou eu. Né? Isso aí cada um tem a sua avaliação, eu respeitarei todas. Então tá bom. Comedido, presidente. Não, mas eu queria a avaliação do próprio Eduardo. Eu sei que as pessoas têm que fazer as suas. O Eduardo, pessoalmente, você se sente... Eu fiz o melhor que eu pude. Né? Quando eu falo eu, estou falando em nome do grupo todo. Tá? Nós fizemos o melhor. Né? Se nós não fizemos mais, né, não foi por falta de esforço, não foi por falta de dedicação. Nós demos, né, toda a nossa competência, o nosso sangue, nossa raça, amor e paixão. Hein? Para a gente finalizar, duas perguntas. Houve convite de outros clubes depois que você saiu do Flamengo para assumir algum cargo de gestão? Inclusive, sai no noticiário vascaíno que você teria recebido um convite do Leva esse ano. Procede, não procede? E de um outro clube teve também? Olha, esse caso do Vasco foi uma sondagem, né? E eu posso falar isso porque o Leven fala isso publicamente também, não é segredo nenhum, né? E ele perguntou ainda, ele estava participando do processo eleitoral, se eu toparia fazer parte lá, né? E eu agradeci muito, né? Mas falei que não seria bom nem para mim nem para o Vasco, né? Embora eu não tenha nada contra que um rubro-negro participe da administração do Vasco, nem que um vascaíno participe da administração do Flamengo, né, em termos profissionais. É uma questão da integridade pessoal e profissional de cada um. Tem vários exemplos, né? Tem rubro-negros espalhados aí em vários clubes e tem torcedores de outros clubes que trabalham na administração do Flamengo, inclusive trabalharam na minha administração e honraram o manto sagrado. Então, eu não tenho nada contra, mas no meu caso particular, trabalhar num rival direto do Flamengo, eu teria um conflito passional com isso. Tá? Lá o torcedor ia gritar. Né? Não é a questão da paixão pelo Flamengo, né? Ia falar mais alto, né? Acho que eu não ia conseguir. Né? Embora se algum rubro-negro quiser participar, né? E da administração do Vasco ou de outros clubes, eu não vou ter nada contra, nem o contrário. E de um clube que não fosse um rival direto, sei lá, de São Paulo, de Minas Gerais, o Atlético, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, a reação seria a mesma? Não, esses que você está citando aí são rivais diretos, né? Porque hoje em dia o futebol é nacional. Sim. Mas, por exemplo, eu estou participando de um projeto de uma SAF emergente de um clube pequeno, de um clube ainda que está na terceira divisão do Campeonato Carioca, né? Que é o Pérolas Negras, que é um clube, né, que pretende ser o primeiro clube brasileiro totalmente aderente aos princípios ESG, né, que é de meio ambiente em inglês, né, S de social e G de governança. Então, o Pérolas Negras já é um clube que incorpora essas práticas no seu dia a dia, né, e
Ele nasceu lá com os refugiados do Haiti, você já deve ter ouvido a história, né? E eu estou ajudando no processo, né? Está sendo uma experiência muito interessante. Eu acho que o Pérolas Negras pode contribuir, inclusive, para servir de exemplo, não só para outros clubes, como o trabalho que ele está fazendo, né? De reforço na educação dos meninos, né? Isso pode ser replicado em políticas públicas. Então, nesse caso, não existe conflito passional nenhum com o Flamengo. Né? Se o Pérolas Negras começar a crescer muito e tal, e um dia ameaçar enfrentar o Flamengo, aí é outra conversa. Aí eu já terei cumprido a minha missão lá e vou me embora. Bandeira, algum jogador desse atual elenco do Flamengo, eu digo atual elenco de 2019 pra frente, algum dele você já coloca no grande panteão dos ídolos do Flamengo? Há vários. Por exemplo? Olha, vamos pensar aqui no quarteto mágico, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Agora entrando o Pedro, né? Passou a ser um pentágono, né? Já coloca ele nesse nível? O Pedro é muito bom. Não, ele é um jogador tecnicamente muito bom, mas já para colocar como um dos grandes ídolos da história do Flamengo... Esse time do Flamengo, né? Ele, com certeza, ele faz parte da história do Flamengo. Né? Eu não diria que ele é tão bom quanto o de 81, né? Até porque, né, 81 os nossos adversários eram muito melhores, né? Então sim, era outra conversa, mas o time que foi campeão da Libertadores em 2019, né? E que continua de lá para cá, né? Agora está numa fase muito boa, né? O Dorival Júnior é um excelente treinador, né? Foi o meu último treinador, inclusive, né? Acho que ele está dando um gás ali, está fazendo um excelente trabalho. E com certeza já é um elenco que faz parte da história do Flamengo. Então acho que esses atletas todos aí já estão na galeria da fama, né? Não só eles, outros também. E esse papo de boteco aí de que o Gabigol tem condição de se jogar até o final da carreira, passar o Zico. Você acha que o Zico ele se coloca numa situação que ele vai ser sempre concurso, não tem nem discussão? Ou você consegue enxergar no médio e longo prazo o Gabigol ou qualquer outro atleta consiga trilhar esse caminho? Ele já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, o Gabigol, na sua visão? Eu não sei, eu acho que o Zico está acima de tudo. Mas eu tenho a impressão que até o Zico, como grande rubro-negro que ele gostaria que aparecesse um melhor do que ele. Só que eu acho impossível aparecer, né? Mas, né, na teoria, se aparecesse um, eu iria aplaudir muito e eu acho que o próprio Zico iria aplaudir muito também. Mas, por enquanto, né, o Zico é intocável, né? Não tem... Acho que o Gabigol tá no top 5 de ídolos da história do Flamengo já ou não? Tem que esperar a história acabar de ser escrita. Não, ele tá muito bem, não sei em que colocação estaria, né? Todos esses atletas que eu citei aí, desse time aí, eu acho que estão, né, estão muito bem ranqueados, né? Eu não gostaria tem Leandro, tem Júnior, né? Tem Adílio. Tem Adílio, né? Ali que fez muita raiva pro meu pai. Pois é. E outros no passado também, né? Tem Silva, o Batuta, né? Evaristo, Bandeira, Carlinhos, o violino. E a gente encerra o episódio dessa forma. Adriano. Eu acho que uma relação mal explorada pela mídia, minha opinião, a gente vê um momento tão conturbado e tão violento que o Brasil está atravessando. Torcedor invadindo o gramado, dando voador em atleta. O William, jogador de seleção brasileira, pedindo para ir embora do Corinthians por ter sofrido ameaças. Teve aqueles problemas do jogo de ida e volta do Flamengo e do Atlético. E teve o Danilo Fernandes ensanguentado no ônibus. Eu acho que a mídia podia aproveitar esse momento e explorar o relacionamento do Zico com o Roberto. Que eu acho que é um grande exemplo, talvez, da rivalidade, se não for a maior do Brasil, uma das maiores, o maior ídolo de cada clube. E a relação que ambos têm é incrível. O Zico foi agora na inauguração da estátua do Roberto Dinamite, jogou o jogo de despedida do Roberto com o uniforme, com a camisa do Vasco, o Roberto faria o mesmo. E eu queria a sua opinião sobre, você acha que a gente poderia explorar um pouco mais os dois como exemplo nesse sentido? Eu não tenho a menor dúvida disso, tenho a menor dúvida.
Tá? Essa questão de violência da torcida me preocupa muito, tá? Eu não gosto nem de dizer de violência da torcida, porque se for torcida, para mim, é uma coisa que tá... Torcedor do Flamengo são mais de 40 milhões. Sim. Do Vasco são não sei quantos milhões, mas são muitos também. Então, se você pega meia dúzia, 10, 20 integrantes de facções, de torcidas que resolvem invadir o centro de treinamento, que resolvem apedrejar um ônibus, isso de todas as torcidas que eu estou falando, que resolvem ameaçar fisicamente um atleta, uma família de um atleta. Isso daí tem que ser coibido assim, com rigor, e o exemplo tem que ser dado por quem está em cima, então pelos dirigentes. E no caso do Flamengo e Vasco, você explorar assim, a amizade que o Zico e o Roberto sempre tiveram, é uma coisa que pode perfeitamente ajudar muito isso. Até aproveito aqui a oportunidade para mais uma vez mandar a minha força ali para o Roberto, que está na batalha dele, é uma grande figura, uma pessoa assim que tenho certeza que ele vai sair dessa daí rapidamente e completamente. O Roberto é uma figura extraordinária. Eu, como vascaíno, tenho um carinho muito grande pelo Zico. A torcida do Vasco tem um carinho pelo Zico. Tanto que quando ele foi na inauguração da estátua do Roberto, teve 2 ou 3 ali que foi falar alguma coisa. A própria galera, tá maluco? É o Zico e tal, e a gente respeita muito ele. Assim como eu vejo que a torcida do Flamengo também muito respeita o Roberto Dinamite, eu acho que os dois são um grande exemplo. Bandeira, eu tenho a tradição, antes de encerrar o episódio, de deixar pro convidado, caso ele queira me fazer uma pergunta. Se o senhor quiser me fazer uma pergunta, fica aberto o espaço e assim te encerra o episódio. Não estava preparado para isso. A ideia é essa mesmo. Mas, vamos lá então. Quem que você vê aí nessa juventude do Vasco, esses meninos que estão aparecendo aí, que você acha que pode arrebentar e ficar no Vasco? Se tiver um muito, mas muito bom mesmo, o ideal seria que ele fosse pro Flamengo depois. Sai fora! Sai fora! Qual é, Bandeira? Ele tem que dar uma agulhada, ele tem que dar uma cutucada, Vamos lá. O Andrei saiu informação hoje do companheiro Lucas Pedrosa, que é competentíssimo, eu confio na informação dele. Tá renovando o contrato com o Vasco até 2027. O Andrei foi falado nessa mesa aqui pelo Juninho Pernambucano, de que aos 18 anos de idade já é melhor do que ele, com certeza vai ser melhor do que ele. Eu não tenho bola de cristal, porque o Juninho Pernambucano foi um jogador extraordinário. Se o Andrei for melhor do que o Juninho, ele vai ser um jogador estrondoso. Mas eu vejo no Andrei Santos um potencial muito grande para ser jogador de seleção brasileira. Inclusive, saiu a estatística dele agora, ele é volante. Ele já tem mais gols que Felipe Coutinho quando começou no Vasco. Igualou o número de gols de Thales Magno. Ele com 24 jogos já tem 5 gols marcados. Vejo muito potencial no Marlon Gomes, que infelizmente se contundiu agora sábado. Fez um golaço, um gol de placa em São Januário no jogo contra Tombense. Acho que esses dois meninos hoje, o Ryan com 15 anos também, tem mostrado ser um moleque diferente na base, que tem condição de virar ídolo. O que me deixa feliz e ao mesmo tempo... A gente sabe que por melhor condição financeira que os clubes brasileiros tenham, nunca o mercado brasileiro vai ser o final, o jogador top de prateleira, ele vai à Europa em algum momento. Eu acho que pelo menos com a SAF e com o recurso que vai entrar no Vasco, o Andrei tem condição de pelo menos jogar uns 2, 3 aninhos, adoçar melhor a boca da gente para depois ir embora pelo valor que realmente o jogador vale, não pelo estrangulamento financeiro do clube, que tem que vender por qualquer coisa. Então, se eu tivesse que citar um, eu citaria o Andrei Santos. E o Marlon Gomes, pelo que tem mostrado agora, também é um jogador que eu colocaria. Mas hoje, mais pronto, o Andrei Santos. Bandeira, muito obrigado por você ter cedido seu tempo aqui. Inclusive, para quem não sabe, o Bandeira está concorrendo a deputado federal. Vão ter eleições agora em outubro. E parabéns. Eu, como vascaíno, obviamente gostaria que o Flamengo estivesse em outra situação, mas, de novo, como um profissional, eu sei reconhecer o trabalho que você fez lá no seu clube e que o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, São Paulo e todos os clubes possam passar a ter gestões boas que nós possamos abrigar em cima. Não é o Flamengo ganhar um título concorrendo contra ninguém, ou o Vasco ganhar um título com os outros times muito ruins. Eu acho que boa parte do desprestígio que o Campeonato Carioca passou a ter de uns anos pra cá é justamente porque, além dos times pequenos terem enfraquecido muito, os próprios grandes enfraqueceram. Hoje o Flamengo, tirando talvez com o Fluminense, que tem dado um pouco mais de jogo, se coloca até na situação
ruim quando vai jogar um clássico. Se ele ganha é obrigação e quando ele perde, pô, tinha elenco que deveria ter ganho. Acho que isso não é bom pra ninguém. O legal da Premier League são 6 clubes no mínimo ali que você vê com condição muito boa e o campeonato é decidido em alto nível. E era assim nos anos 90, nos anos 80. Então acho que o futebol brasileiro, até com a Libra agora, tem condição de bem organizado, com uma gestão mais profissional, nos próximos anos caminhar para ser uma das maiores ligas do Brasil, porque a quantidade de clube que tradição que a gente tem, agora que a gente está começando a internacionalizar o Campeonato Brasileiro. Eu acho isso um absurdo. É mal explorado o Campeonato Brasileiro. O produto futebol brasileiro, de uma maneira geral, ele é maltratado. A gente tem condição mundialmente de estar numa outra situação. Então, muito obrigado por você ter cedido do seu tempo aqui, foi um prazer e boa sorte na sua campanha aí. E não me inventa mais de voltar para lá não, que se Deus quiser agora, o Vascão vai melhorar aí. Eu espero te encontrar numa outra aí, a gente discutindo aí com os dois times muito fortes e eu possa voltar a pegar aquela sequência de 10 jogos aí que vocês não ganham da gente, tá bom? Valeu, Dieguinho. Foi um prazer estar aqui com você, um papo muito agradável, né? É claro que você raciocinando friamente, né, na hora da disputa, né, você sempre, né, quer ganhar a qualquer preço e tal, né, mas qualquer preço não, né, mas o ideal mesmo é você ter os 4 clubes do Rio de Janeiro muito fortes, como era no passado. Né? Eu quero que o Flamengo ganhe sempre, mas quero que ganhe de clubes poderosos, de times, né, como foram os times do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, lá na época que o Flamengo foi campeão mundial em 81, que eram 3 adversários super poderosos, super difíceis, né? A gente ganhava, sofria, comemorava muito. Né? É o melhor para o futebol mesmo, que todo mundo esteja em alto nível. Né? Então, quanto a isso, eu concordo inteiramente com você. Então tá bom. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado, Eduardo, por ter cedido o seu tempo aqui. E é isso, galera. Sexta-feira o nosso convidado é o Caio Tenório e teremos um outro rubro-negro na segunda-feira. O Gustavo Henrique dando choque, já confirmou presença. Vai vir aqui, eu vou dar uns cascudos naquele vacilão lá. Beleza? É isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E sexta-feira o Dieguinho volta com mais episódio. Valeu, fui. Show. Beleza. Bandeira, obrigado, tá? Foi ao vivo? Ao vivo. Ah, é?